Olá, está começando mais um Política em Pauta. Eu sou Henrico Bertagnoli e o tema de hoje é a politização da justiça. À minha direita tenho Gabriel Pellegrini e Matheus Paes, e à minha esquerda é Arthur Kodiayan e Bruno Roque. Vamos começar o programa hoje, eu vou questionar vocês. É possível a justiça não ser politizada? Matheus? Eu creio que não, né? Até porque, por exemplo, no piso maior do judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, os ministros são indicações presidenciais, indicações muitas vezes políticas, né? E também até mesmo uma função do judiciário está fiscalizando, né, o cumprimento das leis, né, a elaboração das leis. Então, acho que é impossível você não ter essa mescla de política e justiça. Eu acho que não interfere tanto assim, a ponto de que a gente tem um presidente preso que foi julgado pelo STF, justamente onde ele indicou alguns dos que estão lá, e mesmo assim, esses não necessariamente votaram a favor do presidente preso. Mas eu concordo com ele, mas eu também tenho um fato que a Dilma, quando ela sofreu impeachment, o STF decidiu por manter os direitos políticos da Dilma, né? Então talvez tenha pesado um pouco pelas indicações que ela fez. Então daí você acha que, por exemplo, eles foram favoráveis a um lado, mas nem tanto, porque se você for... O correto seria ter os direitos cassados, você não acha, Bruno? Talvez houve também uma pressão popular sobre o STF, porque não aprovar o impeachment seria também, depois de ter passado pela Câmara e pelo Senado, seria muito... O pessoal não ia gostar muito. Então, eles ficaram nessa de, não vamos também não passar aqui, porque ia ficar chato. E após o que aconteceu, a forma como o impeachment foi, vamos dizer assim, regido, alguns setores da sociedade tiveram a sensação de que foi uma injustiça. E acho que o STF, numa tentativa de não se comprometer com esses setores também, falou, não vamos retirar os direitos políticos da presidente. Tanto que o impeachment é chamado de golpe até hoje, né? Mas essa questão de indicações políticas, você pode ver, por exemplo, o atual presidente do STF, Dias Toffoli, é ex-advogado do PT. Você tem também o ministro Ricardo Lewandowski, que nunca passou num concurso na vida dele e é ministro do STF. Já por outro lado, você tem ali os ministros mais experientes, como por exemplo Celso de Mello, que é um cara fenomenal, conhecimento esplêndido, que merece estar lá. Então é uma mescla que você tem no STF de hoje. Eu achei engraçado, aproveitando o que vocês falaram, vocês acham que deveria ser mudado isso, talvez? Porque, ou melhor, vocês acham que acaba influenciando diretamente na política brasileira, sendo essa nomeação, ou até outros caras que surgem depois, principalmente agora no momento que a gente vive de transição de governo? Eu acho que essa nomeação, ela pode ser um sistema justo, desde que no Poder Executivo exista uma alternância de poder. E essa alternância não ocorreu pelo menos nos últimos 13 anos, vai ocorrer agora em 2019, mas não vinha ocorrendo. Então talvez alguma prova ou algum modo de se provar que você tem capacidade para estar no STF seja a melhor maneira de você chegar lá, né? Hoje um concurso público para juiz federal, você precisa ter o seu histórico limpo, você não pode ter nenhuma passagem pela polícia e você precisa passar por 3 fases que são rigorosíssimas, né? E fora isso, você fica ali meses esperando até a resposta, muitos acabam tentando muitas vezes e não passando. Então eu acho que é um sistema justo para você também escolher os seus ministros do STF, não apenas uma indicação política. Eu concordo com o Matheus, eu penso que realmente seria muito melhor se você fizesse um concurso, e também eu penso que talvez os ministros do STF não precisam ficar tanto tempo. A gente pode fazer, não precisa ser só 4 anos, pode ser mais do que 4 anos, até para você poder fiscalizar melhor o Poder Executivo, mas também eu penso que eles não precisariam ficar tanto tempo assim no poder, sabe? Mas, por exemplo, a Procuradoria-Geral, ela, quando você vai indicar o Procurador-Geral, tem uma lista tríplice. E, por exemplo, o Temer não seguiu essa indicação dos magistrados. O Lula e a Dilma eles seguiam essas 3 indicações que eram discutidas pelos magistrados. Então, há uma escolha técnica, mas também é uma escolha política. Que no caso do Temer, ele ignorou a escolha técnica e foi só por política, no caso. E daí vocês acham que essa escolha mais política não torna a justiça tão cega, talvez?
É bom lembrar também que mesmo com só uma escolha racional, se o cara for lá prestar um concurso, não significa que por ele ter prestado um concurso, ele vai perder todo o senso político dele e que ele não vai ter nenhuma intenção política lá dentro. Sim, é bom lembrar disso sempre também, né? Eu concordo, assim, que não é porque a pessoa fez um concurso, passou no concurso, que ela vai perder, né, toda a ideologia dela. Mas a partir do momento que você tem uma indicação, entendeu? A partir do momento que você tem essa indicação, talvez essa ideologia fique mais, ou até nem tenha uma ideologia, e sim a questão de você querer proteger, assim, quem te indicou politicamente. Ou até mesmo quem te indicou chegar lá e falar, amigão, e agora? Tá na hora de me defender, né? Então, essa indicação, talvez, porque qual é o seu compromisso maior? Com o partido que te colocou e, em teoria, te deu o emprego? Ou é com a justiça? Eu acho que é aí que entra uma coisa, porque, por exemplo, se você for, por exemplo, parar para analisar as últimas decisões importantes que o STF tomou com relação, principalmente às eleições, por exemplo, a cassação não do ex-presidente Lula como candidato, ou até mesmo o habeas corpus dele. Você tem ali Dias Toffoli, você tem ali o Lewandowski, você tem ali o Gilmar Mendes. Esses três, até como muitos advogados na família, muitos deles já contam esses 3 votos contra. Dias Toffoli, ex-advogado do PT, Lewandowski, indicação do Lula. Interessante isso que você falou, mas não foi como ocorreu, né? E vale lembrar também que a Carmen Lúcia também foi uma indicação do governo do PT. Sim, e ela não necessariamente votou a favor. Então, assim, são dois lados. São dois lados. E tal como depois foi voltado atrás, que o Lula foi preso e houveram outros magistrados que aproveitaram, acho que o Moro não estava presente, e fizeram o alvará de soltura, que depois foi negado. Então, aí é uma politização muito grande. A questão do Moro também é interessante, porque tem muitas pessoas que dizem que o Moro também tem um partido, também tem um lado, que seria o PSDB, porque ele já foi visto com fotos com o João Dória, né, se não me engano, com Écio Neves, mas eu não tenho certeza. Até mesmo com o Temer. Até mesmo com o Temer, então realmente também tem esse lado, né? A gente está falando do PT, mas também tem um lado do PSDB que eu acredito que seja importante falar. E agora a gente viu que o Bolsonaro está pensando em colocar o Moro como ministro do STF ou ministro da Justiça, mas aí a gente não sabe se ele vai aceitar ainda ou não, mas só dele pensar nessa indicação a gente já fica meio desconfiado, né? Eu acho importante também trazer a discussão para essas instâncias menores, porque a gente fala muito do STF, mas há politização também nos magistrados de decisões do Ministério Público também. Então, dos estaduais também, sim. É importante também, porque eles que vão levar esses casos até chegar no STF. Então, se começa desde baixo uma filtragem, então isso não chegaria lá. Pergunta rápida para encerrar. Vocês acham que deveria existir uma emenda constitucional que regularizasse isso, talvez, ou manter como é hoje, ou ter esse concurso começando pelo Bruno? O concurso eu acho importante, mas eu acho que não seria uma solução final, porque as pessoas já vão vir com os seus ideais de qualquer maneira. Mas, para mim, eu acho que numa posição, eu não tenho uma posição muito clara sobre. Arthur? Eu penso que o concurso é importante sim, mas a gente tem que ficar atento que sim, as pessoas vão ter a posição dela, né, já vai vir com isso, porém talvez o concurso ele diminua um pouco isso, sabe? Eu concordo com o Arthur, né, eu vejo que o judiciário, assim como o executivo e o legislativo, ele precisa da fiscalização do público. Então, a partir do momento que você tem o concurso público e o cara é aprovado no concurso público, ele tem que estar sujeito a uma fiscalização popular. Talvez também mudar a forma de indicação, não só através de um concurso, mas, por exemplo, para você ser indicado ministro do STF, você teria que ser um acordo entre situação e oposição. Assim, acho que traria algo mais justo, né? Uma pessoa que é de acordo entre os dois lados. Legal. Agradeço a sua presença, Gabriel, a sua, Matheus, Arthur, Bruno, obrigado a todos. Eu sou o Henrico mais uma vez, fica por aqui o Política em Pauta, até a próxima.